O que a série Stranger Things, o filme Conta Comigo e o épico de Gilgamesh têm em comum? Isto. Estes são os guerreiros Maasais. Os Maasais são um grupo étnico africano da região do Quênia e Tanzânia. Essa cerimônia que você está vendo é um ritual chamado Emorata. Entre os 12 e 14 anos, os garotos Maasais são submetidos a um rito de passagem. Segundo o etnógrafo alemão Arnold van Gennep, existem 3 etapas dos ritos de passagem: a separação, a transição e a reincorporação. Na primeira etapa, os garotos Maasais são treinados com atividades físicas como levantar uma vaca pelos chifres ou caminhar 40 a 50 quilômetros de distância. Na segunda etapa, a transição, os garotos são submetidos à circuncisão sem anestesia. Eles não devem esboçar dor ou angústia. Esses são sinais de fraqueza e os garotos que falham nesse teste têm seu rosto pintado de preto. Após a circuncisão, eles deverão ficar 6 meses vestidos de preto. Só então chega a última etapa. Eles são reincorporados à tribo, agora com status de guerreiro. Este é um dos exemplos mais claros de Coming of Age, ou em português, história de amadurecimento. Essas histórias, elas mostram a jornada de um personagem para uma fase mais madura da sua vida. Essas histórias podem retratar o amadurecimento tanto de uma criança ou até mesmo de um adulto, como na mais antiga história do gênero já registrada, o épico de Gilgamesh. E se você, como eu, também cresceu entre os anos 80 e 90, filmes como esse influenciaram provavelmente de forma pesada a forma como você vê o que significa ser um adulto. Filmes como Os Goonies, Sociedade dos Poetas Mortos, Meu Primeiro Amor, ou quase todos os filmes de John Hughes, como O Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões e Curtindo a Vida Adoidado. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Todas essas histórias representam a estrutura dos ritos de passagem. Eu sei que depois de mostrar os rituais de passagem dos Maasai, os ritos de passagem de um adolescente americano podem parecer bem inferiores, mas a importância de um rito de passagem ela não pode ser definida pela quantidade de sangue ou de dor experimentada, mas sim no resultado alcançado. Ou seja, essa criança, essa pessoa passou pela separação, depois pela transição e finalmente pela reincorporação. E talvez o filme que mais exemplifique esse modelo seja Conta Comigo. O filme é inspirado no conto O Corpo, de Stephen King. King chegou a declarar na época que esta era a melhor adaptação de uma obra sua e elogiou as mudanças que o diretor fez. A história acompanha 4 amigos. Chris Chambers, o líder do grupo, é um garoto aparentemente forte e maduro, porém de uma família problemática, e que se sente destinado a fracassar por conta da reputação de sua família. Just wish that I could go someplace where nobody knows me. Ted Duchamp, retratado como o mais louco do grupo, sofreu abusos físicos por parte de seu pai, um veterano de guerra, que teve que ser internado em um hospital psiquiátrico após queimar as orelhas do filho em um fogão. Your dad's a loony up in the nut house in Togas. He took your ear and he put it to a stove and he burnt it off. My father stormed the beach at Normandy. He's crazier than a shithouse rat. Ah! I'm gonna rip your head off and shit down your neck! No! I'm gonna kill him! Come on and try it, you little slimy bastard! Mas ainda assim Ted ama seu pai e exalta seu heroísmo. Verne Tessio, um garoto ansioso e acima do peso e bem infantil. Ele é o mais inocente do grupo. Supposed to do? Think of everything? I brought the comb. Oh, great, you brought the comb. What do you need a comb for? You don't even have any hair. I brought it for you guys. Hey. Igor de la Chance. Vemos a história através dos seus olhos. Um garoto introspectivo, criativo e inteligente, Gord tenta lidar com a morte do irmão mais velho e a síndrome do sobrevivente. Seus pais, afetados pela morte do filho, não conseguem demonstrar carinho ou cuidado pelo filho que ainda está com eles. I don't want to be a writer. It's stupid. It's a stupid waste of time. That's your dad talking. Bullshit. Full true. I know how your dad feels about you. He doesn't give a shit about you. O filme apresenta com perfeição o ritual de passagem, com o grupo se separando de suas famílias e da sociedade, fazendo vários sacrifícios físicos em sua jornada de cerca de 40 quilômetros para encontrar
o corpo de um garoto morto. Verne, apesar de ser o mais ingênuo do grupo, é quem apresenta para eles a oportunidade de uma aventura que transformará suas vidas. You guys wanna go see a dead body? Existem poucas diferenças do livro para o filme, e uma delas é que o calor era tanto naquele cenário criado por Stephen King que, no livro, os garotos fazem toda essa viagem sem camiseta. No filme, eles usaram camisetas que estão constantemente suadas e sujas. Essas camisetas, é claro que não eram da Insider. As camisetas da Insider têm uma tecnologia que faz com que o suor seja absorvido e evapore rapidamente da roupa, fazendo com que o seu corpo regule melhor a temperatura. Além disso, elas têm ação anti-odor, elas desamassam facilmente no corpo e não desbotam. Eu já uso o Insider há bastante tempo e recomendo com tranquilidade porque eu conheço a qualidade. Se você perdeu as promoções da Black Friday, hoje é sua última chance. O cupom JurandirBF ainda está valendo e com os descontos do site você consegue, junto com o cupom, atingir até 40% de desconto na compra de sua Tech T-shirt e de outros produtos selecionados. Mas é literalmente só até hoje, dia 26. O link está na descrição e no comentário fixado. Existem muitos tipos de ritos de passagem modernos, como o batismo, a formatura, o casamento, o nascimento de um filho e também a morte. Quando contemplamos a morte pela primeira vez na nossa infância ou adolescência, seja de um parente ou de um amigo, a noção de mortalidade se torna um marco de amadurecimento. O grupo inicialmente vê a aventura como uma oportunidade de ganhar alguma fama e prestígio por terem descoberto o corpo do jovem Ray Brower, mas logo essa percepção ela vai mudar. A genialidade de Stephen King e dos roteiristas Reynold Gideon e Bruce Evans está no fato de pegarem um cenário tão banal, com um intervalo de tempo de apenas 2 dias, e criarem uma história capaz de refletir elementos tão profundos de nossa sociedade. Como eu sempre digo, histórias simples, quando bem contadas, conseguem ser muito poderosas. O que conduz essa história não é a nostalgia, como acontece com Stranger Things. A série da Netflix também é uma história de maturidade que se apoia pesadamente em recursos visuais e narrativos dos filmes da década de 80 e 90. Nela também, um grupo de crianças passa por diversos rituais no caminho de sua maturidade. As aventuras se tornam secundárias quando entendemos o tema maior por trás da história, mas Conta Comigo é dominado por um forte sentimento de melancolia. Uma triste lembrança dos problemas que crianças das gerações X e Y passaram em seus relacionamentos com pais abusivos ou negligentes. Toda a história do filme se baseia nesse relacionamento de frustração que cada personagem tem com seus pais. Gordy wrote a story. It was really good. What did you write, sweetheart? Now, see, that's what I'm talking about. Football takes concentration. I really liked it. I thought it was great. I want you interrupting me. You see I'm talking to the boy, don't you? Mas de onde vem essa obsessão de Gordy por querer ver um corpo? Gordy havia perdido o seu irmão num acidente de carro. Certamente ele havia visto o seu irmão dentro de um caixão, mas essa é, em certa medida, uma visão artificial. Um corpo é preparado para o sepultamento com o objetivo de fazer com que a pessoa pareça viva. Ela é lavada, recebe maquiagem, roupas limpas e bonitas. Gordy queria ver a realidade, se deparar com o que realmente aconteceu com o irmão numa tentativa de entender o significado da morte. Por isso, quando Gordy se depara com o corpo de Ray Brower, ele passa por sua transição, ou como Aristóteles chamava, sua anagnórisis. A anagnórisis, ou reconhecimento, é uma mudança da ignorância para o conhecimento, levando ao amor ou ao ódio entre os personagens destinados à boa ou à má fortuna. É um momento de reconhecimento ou descoberta que é crucial principalmente por parte do protagonista, que leva a uma mudança significativa na direção da história. Esse momento de reconhecimento muitas vezes revela algo essencial sobre o personagem ou a trama que estava oculto ou desconhecido até então para esse personagem.
Gordy precisa passar por essa angústia emocional para conseguir amadurecer. E nós sabemos que ele amadureceu por conta dessas duas cenas. Oh, shit. Take it back. Oh, come on, man. Stop it. You're hurting him. Bastard, let's go, man. Stop it, man. Take it back, Cut it out. kid. Aqui, Gordy está impotente diante da agressão de Ace contra seu melhor amigo, Chris. Mas agora... You're gonna have to kill me, Ace. No problem. I'll kill you, I swear to God. Gordy agora é um guerreiro. Ele está pronto para a terceira etapa do ritual de passagem, a reincorporação. Ele pode voltar junto com seus amigos para casa porque o ritual acabou, pelo menos por hora, porque desde o começo o filme já nos mostra que ele terá um final bem melancólico. Já adulto como pai de família, Gordy ainda passa pelo mesmo processo. Isso porque o amadurecimento é um evento constante na nossa vida. A cerimônia do Emorata não é o único ritual de passagem dos Maasais, mas apenas o primeiro. Por isso que histórias de maturidade também podem refletir eventos da vida adulta, em outros cenários que também possuam um impacto de transformação no indivíduo, como casamento, nascimento de um filho, uma separação, a velhice e o companheiro constante na vida dos vivos, o luto. O importante é que o personagem aprenda e cresça e se torne mais forte com cada uma dessas situações. Quanta influência esses filmes de amadurecimento tiveram na sua vida? Eu sei que, na minha vida, eles foram muito importantes em diversas fases para eu conseguir entender melhor a mim mesmo e também a minha família, as situações que eu estava passando. E essa é a beleza do storytelling, das histórias, o poder que elas têm de impactar a nossa vida e de nos ajudar a enxergar o mundo. Se você quer me acompanhar mais de perto e também ter um contato mais próximo comigo e ver o que eu estou vendo, lendo, assistindo, meus reviews, eu recomendo que você me siga no Instagram. Acompanha lá, @JurandirGouveia. Lá você vai ter acesso aos filmes que eu estou vendo, aos livros que eu estou lendo. Eu vou colocar reviews constantemente lá, minhas análises, meus pensamentos sobre obras literárias e também sempre com dicas e instruções a esse respeito. Então me segue lá, @JurandirGouveia. Um forte abraço e arrivederci.